com vocês a respeito do que a cruz ela pode fazer na nossa vida. Né? Eu passei a semana inteira assim, Deus ministrando algumas coisas no meu coração, e eu acho interessante quando o Fernando começou a falar sobre o exército, né? E nós começamos a declarar, ouço, né, os cavalos, eu vejo as tochas, e eu senti muita presença de Deus, porque eu tive um sonho, uma visão, eu não sei o que aconteceu a semana passada, não vou falar o que é, assim, né? Não vou investir tempo nisso, mas eu só sei que Deus deu uma direção. Eu acordei muito assustada, eu passei a manhã inteira, né, da terça-feira do feriado, assim, com meu coração tremendo. Sabe quando a sua carne treme? Eu não sou muito de ficar sonhando as coisas, né? Mas assim, às vezes você sonha algo diferente e parece que o teu corpo, a tua alma, o teu espírito fica meio abalado, estremecido. E o sonho foi bem complexo, mas a única coisa assim que eu acordei quando eu ouvi, né, o homem falou assim para mim, falou para mim, para o James, a gente estava no lugar, e um militar, ele chegou e ele falou a respeito de 2 presidentes de 2 nações, né, muito fortes. E ele falava algo a respeito daquelas 2 nações, daqueles 2 presidentes, e algo que mexeu comigo e que eu lembrei hoje, na hora do louvor. Ele falou assim, olha, mandem o exército subir. Eu acordei na hora que ele falou essa frase, mandem o exército subir. Eu acordei com a minha carne tremendo, né? E eu comecei a orar e eu falei, Deus, o que está acontecendo, né? E hoje eu senti a mesma coisa, porque quando falou a respeito do exército, mandem o exército subir. Algo no mundo espiritual está acontecendo, amém? O exército precisa subir. Nós precisamos realmente nos posicionar. Muita coisa está por vir. Às vezes a gente fala, nossa, como está tudo tão difícil. Olha essa geração, olha tudo que está acontecendo. Gente, muita coisa ainda vai acontecer. E nós precisamos estar conectados em Deus, no nível onde o nosso espírito realmente vai receber ordens de comando do nosso general, para que a gente possa prevalecer aqui, amém? Então o exército precisa subir. Mas eu estava pensando essa semana a respeito do que a cruz causa em nós. O que a cruz me causou, né? E se a gente for ver, durante séculos e séculos, povos, tribos, línguas, nações, né? A gente fala muito a respeito disso. Todo o evangelho, as boas obras, tudo que o Senhor fez e vai fazer precisa ser anunciado aos povos. Só que se a gente for parar para pensar, e é isso que eu tenho meditado durante essa semana, é que fazem, né, de acordo com o nosso calendário cristão, 2023 anos que aconteceu a obra da cruz. Segundo o nosso calendário, né? Cada povo tem um calendário, conta de uma forma, conta de um jeito. E em 2023 anos, quantas estações passaram, né? Quantos ciclos, quantos meses, quantos dias, quantas coisas aconteceram em 2023 anos. E eu comecei a pensar, Senhor, quantas coisas durante os séculos e séculos têm acontecido em tantas nações, em tantos povos. E durante todo esse tempo, porque nós começamos a contar a partir do momento em que Jesus nasce, né? E ali a partir da cruz. E durante 2023 anos, a cruz ela tem causado impacto a todos aqueles que olham para Jesus. Todo mundo que decide olhar para a cruz, olhar para Cristo e ser tocado por Ele de alguma forma e decide se posicionar na cruz, como Ele nos chamou para se posicionar, para morrer com Ele, ressurgir com Ele, amém? Todas essas pessoas que decidiram falar assim, Senhor, eu aceito o Teu sacrifício da cruz. Em 2023 anos, todas essas pessoas foram impactadas e tiveram as suas vidas transformadas, amém? Nós somos prova viva disso. Todos nós aqui, né, somos prova disso. Que em algum momento da nossa vida a gente estava perdido, caminhando para um rumo, sem direção, sem saber para onde ir, o que ia acontecer. E de repente, no meio do caminho, a gente encontrou uma cruz. E a partir do momento que a gente se deparou com ela, algo aconteceu na minha vida, algo aconteceu na sua vida. Amém? Essa cruz, ela precisa causar algo em nós. Ela tem que gerar algo em nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Vamos abrir comigo lá em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas 2:20 é uma passagem bem conhecida.
E a palavra do Senhor diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Vamos lá em Coríntios, 1 Coríntios 1,18, eu vou ler rapidinho. Primeira Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Gente, é interessante porque muitas vezes a gente, como filhos de Deus, né, nós olhamos para tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Deus prometeu, e a gente quer se apropriar dos benefícios daquilo que Deus nos deu. Né, eu quero me apropriar dos benefícios que a cruz ela traz. Porque a palavra do Senhor diz que a cruz, né, através do sacrifício de Cristo, Ele me trouxe cura, Ele me trouxe libertação, Ele trouxe salvação, redenção. Então, muitas vezes a gente foca nos benefícios que essa cruz traz, mas a gente esquece que antes de se apropriar dos benefícios da ressurreição, da nova vida, a gente precisa primeiro se posicionar no lugar de sacrifício. Né? Nós precisamos primeiro ocupar o nosso lugar de sacrifício. E a gente esquece que para vestir uma roupa nova, para viver algo novo, nós precisamos tirar o velho. Né? A Marilda falou quarta-feira a respeito disso, de nós colocarmos o vinho novo, né, em odres velhos. É preciso realmente a gente se despir, né? Você ficar pelado daquilo que você era, porque a cruz de Cristo precisa gerar algo na gente. Então é muito triste quando muitas vezes a gente, pelo menos assim, eu procuro me observar muito, sabe? Eu agia assim antes de conhecer a Deus. Antes de conhecer a palavra, eu fazia isso que eu estou fazendo. Eu tomava esse tipo de atitude antes de conhecer a palavra. Então é algo que a gente precisa todos os dias vigiar a nossa vida, as nossas atitudes e procurar ver, Senhor, o que a cruz está gerando em mim? Porque se eu não morrer para aquilo que eu sou, para aquilo que eu era, então a cruz ela não tem causado efeito na minha vida. Né? Na verdade, Deus ele quer nos levar a uma novidade de vida, a nos tornar parecidos com Cristo. Não é sobre um lugar, uma posição, uma igreja, né? Não é sobre conquistas pessoais. Mas chega um ponto quando você realmente entende o poder que essa cruz tem, a gente pode declarar como Paulo, sabe, eu não vivo mais eu. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. O Filho do Deus que se entregou por mim. Então, quando eu entendo e quando eu me apaixono pela cruz de Cristo, as coisas elas se tornam mais leves. E muita coisa perde o sentido, perde o valor, perde a graça, porque a gente entende para que Ele nos chamou. Sabe, a nossa vida é como se virasse a página, sabe? É como se... É um novo ciclo, é uma nova fase. Quem aqui quando falou assim, nossa, eu tive um encontro com Jesus e a minha mente passou a ser diferente. Eu passei a desejar coisas diferentes. Né? Aquilo que eu tanto fazia, muitas vezes a minha carne fazia eu pecar e me distanciar da presença de Deus. Aquilo começou a morrer porque eu recebi uma vida nova. E eu gostaria de falar sobre uma pessoa que ele precisou entender e precisou passar pelo momento da cruz, do poder da cruz. E a gente vai ver que a vida dele, as atitudes dele mudaram drasticamente a partir desse momento. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. João 3, 1. Amém? A palavra de Deus diz:
havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre todos os judeus. Então ele veio até Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você está fazendo, se Deus não estivesse com ele. E em resposta, Jesus declarou: eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: como que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E aí continua falando algumas outras coisas, algumas outras verdades que Jesus está ensinando para ele. Mas é interessante porque se a gente for ver quem que era Nicodemos, e eu pesquisei um pouquinho a respeito de Nicodemos, e a Bíblia fala, né, que Nicodemos ele era um fariseu, membro do Sinédrio, ele era um mestre da lei. Ele era conhecedor de todas as leis. Na verdade, a Torá, ela tinha cerca de 613 leis. E esse homem, ele conhecia tudo de capa a capa. É como se ele pegasse o código, né, da nação e lesse aquilo. E ele tratava aquilo com muita propriedade, com muito conhecimento, muita sabedoria. Ele sentava com qualquer pessoa que fosse discutir a respeito de lei, porque ele era mestre naquilo. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o que ele estava ensinando. E de acordo com a sua posição, né, de acordo com o poder que ele ocupava naquele tempo, naquele lugar, ele decide conversar com Jesus, mas a gente sabe a história, né, e ele decide fazer isso à noite, porque ele não queria ser visto com aquele homem, né, mas de acordo com aquela conversa, Jesus começa a mexer com ele, ele questiona Jesus, nós conhecemos a história. Só que ele conhecia tudo isso, mas ele não conhecia a revelação daquilo que Jesus estava prestes a fazer, que era passar pela cruz. O que era essa nova vida? O que era algo que hoje nós podemos entender através da manifestação do Espírito Santo e através da palavra. Essa nova vida que Jesus nos daria através da cruz. Nicodemos conhecia de muita coisa, mas ele não sabia realmente quem era Jesus. Ele desejava conhecer, ele desejava ouvir, mas naquele momento ele fazia tudo isso escondido. E aí eu queria que você pulasse comigo lá para o livro, aqui no livro de João, no capítulo 19. Versículo 38. Que fala após a crucificação de Cristo. Tem todo o processo, tudo que Jesus fez, milagres, libertações, né? Jesus ele opera durante todo esse livro de João e eles começam a escrever e a falar tudo aquilo que Jesus tinha feito. Mas nesse momento, Jesus ele está morto. Jesus passou pela cruz. E quando eles tiram Jesus da cruz, a palavra do Senhor diz aí, em João 19:38. Depois disso, José de Arimateia pediu para Pilatos o corpo de Jesus. José, ele era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos, para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então aqui acontece um episódio onde a Bíblia diz que aquele Nicodemos que encontrou Jesus de noite, porque ele tinha vergonha de ser visto como mestre, que era mais mestre do que ele, que conhecia não apenas a letra,
né, mas conhecia a revelação do coração do Pai. Mas Nicodemos, nesse momento, ele se junta com outro homem. E quem era esse outro homem? E eu também fui pesquisar um pouquinho a respeito desse outro homem que se chama José de Arimateia. E a Bíblia diz, e a história também diz, que ele era um homem muito rico. Ele era um senador, membro do Sinédrio também. E ele era um homem que seguia Jesus em secreto, né? A gente vê nesse versículo aqui que ele era discípulo de Cristo em secreto, porque ele tinha medo dos judeus. Ou seja, nós temos aqui uma situação onde dois homens que seguiam Jesus em secreto, que não queriam ser vistos com Cristo, que não queria que as pessoas soubessem que está indo na igreja, não queria que as pessoas soubessem que está indo no tempo de mesa, não queria que as pessoas soubessem que de alguma forma está tendo um discipulado e está buscando aprender mais de Cristo. Alguém que um dia foi gerado uma fome, um desejo de conhecer algo novo. Esses homens, eles tiveram isso, né? Uma fome pela verdade começou a brotar no coração desses dois grandes homens, poderosos, né? A história diz que José de Arimateia, ele era um senador da época, um homem muito rico, poderosíssimo naquele tempo. Mas ele seguia a Cristo, escondido, mas seguia a Cristo. E nesse momento Jesus está morto. E a Bíblia diz que os dois chegam, né, para Pilatos e falam assim: olha, nos dá o corpo dele. Gente, eu fiquei me questionando muito porque o que Nicodemos usou para embalsamar o corpo de Jesus era algo muito valioso. O que ele levou, vamos dizer assim, financeiramente falando, em dinheiro, o que ele gastou e investiu, esses dois homens, para embalsamar o corpo de Cristo, era equivalente a algo que eles usavam para embalsamar o rei. Foi muito dinheiro investido no corpo de um homem morto, né? No corpo de um homem que eles seguiam escondido, porque eles não queriam nem ser visto com ele vivo. Agora eles passavam a ser visto com ele morto, né? Então, na verdade, eu fui pesquisar a respeito do valor em dinheiro que esses homens investiram. E era equivalente a 3 a 4 anos de trabalho para comprar tudo aquilo que Nicodemos investiu no corpo de um homem morto. Então, eu comecei a me questionar: Deus, o que leva, sabe? Um homem que ele se preocupava com a sua reputação. Ele não queria ser visto com Jesus. Olha, mestre, eu quero conversar contigo, mas tem que ser escondido. Ninguém precisa ver. Ninguém pode ver. Eu não posso eu não posso ser envergonhado a ser visto com você. Eu não posso andar com o Senhor. O que os outros vão dizer de mim? E um outro homem muito poderoso, muito querido, correu o risco de abrir mão. Ele abriu mão, né? E de todo medo de colocar o seu pescoço à prova. Ele correu o risco, José de Arimateia, de perder tudo que ele tinha por causa de um corpo de um homem morto. E eu comecei a me questionar: Deus, o que leva uma pessoa a abrir mão de tanta coisa, de tudo que esses homens, da posição que eles ocupavam, eles eram, né, os apóstolos, vamos dizer assim, dos dias de hoje, aqueles muito conhecidos, para andar com pessoas que vão dizer se eu me ver com essa outra pessoa, o que vão falar. Mas o que levou esses dois homens, que em alguns momentos antes tinha vergonha e medo de ser visto com Jesus, abriu mão de tudo e correu o risco de perder tudo por causa do corpo de um homem morto? É porque eles tinham visto Jesus morrer na cruz. Eles passaram pela cruz. Eles passaram pelo momento da crucificação. Eles viram tudo aquilo. E quando você passa pela cruz, a sua reputação não tem mais sentido. Sabe, a partir do momento que você tem uma experiência de verdade, não de ir na igreja. Porque muitas vezes a gente passa anos indo na igreja até a gente entender que é livre de verdade. Muitas vezes você passa anos frequentando lugares, ou às vezes até lendo a Bíblia, mas lendo de uma forma rasa, sem buscar realmente o entendimento profundo daquilo que Deus está falando. Quantas vezes, sabe, a gente passa tempos e tempos da nossa vida achando que está servindo a Deus, mas na verdade você não teve um encontro profundo com a cruz de Cristo. Então você ainda acha que você está preso. Você ainda se preocupa com o que vão falar de você. Você ainda se preocupa com os lugares que você pode pisar, com as pessoas que você pode conversar, com aquilo que você pode dizer ou não dizer, com quem você pode comer ou não comer, com quem pode entrar ou não entrar na tua casa. Infelizmente, a gente segue muitas vezes Jesus escondido, de noite, sem ninguém ver, porque eu não posso me expor.
Mas esses dois homens, eles tiveram uma experiência tão profunda, a ponto de falar assim, olha, eu quero o corpo dele, mesmo morto, mas agora eu quero o corpo dele. E eles cedem o corpo de Jesus para os dois. E eles pegam aquele corpo, eles fazem todo o tratamento com o corpo de Jesus e colocam lá no meio do jardim, no sepulcro novo. E segundo a história, não é a Bíblia, mas a história, diz que após o desaparecimento do corpo de Cristo, porque Jesus ressuscitou, amém? O corpo sumiu. Alguém tinha que dar conta desse corpo. Houve toda uma situação com os soldados, mas na verdade quem pediu o corpo? Quem falou me dá o corpo? Foi José de Arimateia, né? Então, o culpado do corpo ter sumido foi ele. Segundo a história, diz que após Jesus ressuscitar e esse corpo sumir, José de Arimateia, ele foi preso. Ele foi preso e ele perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha foi dividido entre a sua família e entre o pessoal do Sinédrio, que ele era membro do Sinédrio. E durante 13 anos, aquele senador, rico, poderoso, aplaudido pelas pessoas, ele ficou encarcerado, porque o corpo de Jesus sumiu. Ele perdeu o que ele tinha, ele perdeu o prestígio que ele tinha. As pessoas passaram, que o amavam, né, passaram a odiá-lo, porque agora ele era um bandido, né? Ele tinha roubado o corpo de um homem morto. Para os cristãos, todo mundo entendia o que estava acontecendo, todo mundo sabia. Jesus não está morto, Jesus está vivo, né? Jesus está operando, Jesus está fazendo. Mas na verdade aquele povo precisava culpar alguém. E aquele homem, por abrir mão da sua reputação e de tudo que ele tinha, ele ficou preso. E a história diz que após o governador mudar, né, se levanta um novo governador chamado Tibério Alexandre. E esse homem, ele ouve a história de José de Arimateia e, conhecendo a fama que José tinha para comércio, né, para fazer negócios, ele vai rever, né, ele começa a revisar todo o processo. E a história diz que ele liberta José. E ele liberta e se torna sócio daquele homem. E a história fala que ele começa de novo a refazer toda uma fortuna, né? Ele tinha o dom para isso, ele era um comerciante, ele tinha experiência. Então ele começou a negociar novamente. E a história diz que ele começou a ficar rico de novo. Só que ele passou a investir toda a sua fortuna no cuidado com os novos cristãos que iam se convertendo. E a história diz que nas suas viagens que ele fazia, como ele era um mercador que levava produtos, ele passou a ser um missionário, levando também a palavra de que ele viu um Cristo morto, mas que ele também sabia que aquele Cristo estava vivo. Então, ele abriu mão de muita coisa, mas ele realmente entendeu que tudo aquilo não fazia ele um homem livre, né? Mas que mesmo preso por amor a Jesus, ele teve a sua vida assim, ó, virada de cabeça para baixo, e se tornou um grande missionário e mantenedor das obras missionárias. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Porque a cruz, ela tem o poder, sabe, de pegar a gente da nossa história mentirosa que a gente constrói, do nosso castelinho de areia que a gente vai construindo com o passar dos anos, achando que está tudo bem, está tudo lindo, é assim que tem que ser. E muitas vezes a gente vai correndo atrás do vento e se sentindo, né, eu preciso de algo que me preencha, eu preciso de algo que me realize, eu preciso de algo que vai acrescentar. Mas é lindo porque quando a gente se depara com essa cruz no meio do caminho, você entende que não é você acumular ou você ter coisas que vai te acrescentar. E quando você derrama tudo aquilo ali, naquele lugar, você se completa, você se preenche. É uma matemática muito louca aquilo que Deus faz na nossa vida. A gente está cansado de falar isso. É o se doar para poder ter, é o fazer para receber, né? Então, é muito diferente a forma que Jesus ele atua na nossa vida, da maneira que a gente quer que realmente ele faça, ou que a gente acha que deve ser feito. Porque ela tem um poder de nos quebrar, de colocar em nós realmente aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. Porque lá em Colossenses,
Eu vou ler só mais alguns versículos, mas em Colossenses esse eu gostaria de ler. Em Colossenses 2, diz assim, olha: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que era tudo contrário a nós. Ele a removeu e pregou ela na cruz. E ele expôs e despojou todos os poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público e triunfou sobre ele na cruz. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Deus vivificou vocês em Cristo, porque Ele perdoou seus pecados. Ele nos tornou livres de algo que a gente não conseguia se libertar. Então, Deus falou muito ao meu coração essa semana durante os dias a respeito daquilo que a cruz faz na nossa vida. Por que a gente ainda sente tanto peso e tanta dificuldade? Por que a gente sente muitas vezes tanta dificuldade de entender que nós somos livres em Cristo e que simplesmente a cruz de Jesus não é um lugar onde eu vou sofrer, não é um lugar onde eu vou ter que abrir mão, né? Nossa, eu não vou ter vida. Não, na cruz de Cristo é um lugar onde a gente realmente tem vida. Na presença de Deus é o lugar onde a gente mais tem vida, porque nada do que a gente busque fora disso tem vida para nos oferecer. E nenhum outro lugar que a gente pisa, e nenhum outro relacionamento que a gente esteja, que Jesus não está presente, não vai fluir vida sobre nós. Então Jesus, ele veio para bagunçar todas as coisas mesmo. A Bíblia diz lá que a gente leu, né, em 1 Coríntios, a pregação da cruz, ela é loucura. E muitas vezes ela é loucura para os crentes, é loucura para nós, para os cristãos, porque a gente foge dela. Eu aceito o que ela me oferece, mas eu fujo dela. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito que me ensinaram, mas eu não quero entender. Eu buscar na cruz aquilo que Deus tem para mim. Então eu fico carregando minhas falhas, eu fico carregando meus erros, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Claro, mas Ele pegou tudo aquilo que nós éramos e fazíamos, né, todos os nossos pecados e delitos, como nós lemos. A Bíblia não diz que Ele colou, Ele cravou. Ele cravou na cruz. E através daquilo, né, a Bíblia diz que Ele expôs todo o demônio que muitas vezes nos perturba, que tenta achar que tem liberdade para atuar na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Tudo aquilo que o diabo muitas vezes lança para a gente falar assim: nossa, é normal, é assim mesmo, né? Eu preciso me acostumar com isso. Não, sabe, porque a Bíblia diz que Ele cravou, Ele colocou ali. E aquilo que Jesus faz, ninguém pode desfazer. Aquilo que Ele desfaz, também ninguém faz de novo. Ele tem poder para todas as coisas. Então a cruz de Cristo é um lugar onde a gente precisa olhar para ela e descobrir quem nós somos de verdade. Quem Ele nos chamou para ser. É onde a nossa reputação vai para o ralo. É onde as nossas preocupações com o que os outros vão pensar vai para o ralo. E a gente, passando por esse processo, você entende que não tem mais algemas, porque a Bíblia diz que Ele nos tornou livres, né? Um dos benefícios da cruz é quebrar toda a cadeia. Ele, né, a Bíblia diz assim, que existiu uma unção sobre Ele, né, para quebrar as cadeias, para tornar em liberdade o cativo e o oprimido. Então isso veio sobre nós através do sacrifício de Cristo na cruz. Não é através de nós frequentarmos um culto, a gente sentar e... Não, gente, tudo isso é um processo, mas eu falo assim, olha, a partir do momento que você entende, sabe, olha para a cruz e fala: isso é para mim, é meu, eu quero isso. Deus, eu quero isso, eu me aproprio disso, sabe? O Senhor falou, a tua palavra é real. Porque muitas vezes nós não acreditamos. E eu falo por mim. Quantas vezes a gente ensina sobre as promessas, fala sobre as promessas, ouve falar, mas você não olha e fala: Deus, isso é para mim, eu quero. Eu quero. É de verdade o que o Senhor está falando? O Senhor está vendo, né? Eu tenho muita mania de falar isso para Deus. O Senhor está vendo, né? De Deus, o Senhor está vendo. Isso é para mim mesmo, de verdade? Então eu quero. Eu não quero mais, sabe, uma limitação entre nós dois.
Eu não quero mais que nada determine até que ponto eu posso correr para o teu colo a hora que eu preciso, sem marcar horário, sem marcar agenda, sem precisar perguntar se eu posso, se eu devo, como eu devo. Porque a cruz, ela nos dá esse acesso. Ela rebenta a porta que nos separa dele. Ela veio realmente para nos reconciliar, né? A palavra do Senhor diz isso. Jesus, ele reconcilia, né? Ele veio para nos levar de volta a olhar para Deus e chamar Deus de Pai, a entender quem nós somos como filhos. E isso não é igreja, isso não é pastor, isso não é um líder que vai gerar no seu coração. Isso é a revelação da cruz na sua vida. É a revelação do próprio Espírito dizendo para você: olha, eu já levei, sabe, eu já fiz, eu já cumpri, eu prometi, mas eu já fiz. Se apropria dessa verdade, né? E quantas coisas a gente está patinando, sabe, quando você sobe numa esteira? A gente vai andando, mas sem destino, né? Você vai andando, vai cansando, vai suando, mas não chega em lugar nenhum. É assim quando a gente não entende que existe uma cruz no nosso caminho. E essa cruz, ela vai pedir algumas coisas para nós, mas ela só pede aquilo que não precisa estar na nossa vida, aquilo que realmente nos afasta dele. Porque se você confiar e você entender, assim como esses dois homens que faziam escondidos por medo do que ia pensar, eles pagaram um alto preço por um corpo de um homem morto, né? O que a gente não vai viver em Deus através do Espírito hoje por um Cristo vivo, ressurreto? Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Marcos 15. Marcos 15, 21. Marcos 15, versículo 21 diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, filho de Alexandre e de Rufo, ele passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Amém? Segundo as tradições, né, do povo judaico, lá dos judeus, eles, pelo menos uma vez na vida, eles tinham que ir a Jerusalém, na festa dos tabernáculos, na festa da Páscoa, e tinha uma outra festa que eu não lembro, deixa eu ver se eu marquei aqui, na festa dos tabernáculos, da Páscoa e de Pentecostes. Eles tinham que pelo menos uma vez na vida ir ali. Sabe quando os muçulmanos eles têm que ir lá uma vez na mesquita, né? É propósito deles. Então, porque na verdade esse homem ele era de Cirene, era Simão, sirineu, porque ele era de Cirene. E Cirene ele se encontrava a cerca de 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele era um homem de muito longe, né? Muito longe. E a gente, né, hoje tem muito acesso para você chegar no lugar 1.600 quilômetros, a gente chega rapidinho. Mas era muito difícil, a gente sabe as condições de viagem daquela época. Só que Simão, ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele está vindo do campo, e os soldados estão ali naquela situação. Jesus, ele apanhou muito, Jesus, ele está cansado, ele não consegue mais carregar, aquela cruz está pesada. E a Bíblia diz assim que os soldados, eles obrigam, né? Tem umas passagens que dizem, eles os constrangeram. Tem outras que falam assim, eles forçaram. Então, cada versão diz de um jeito. Mas ele não fez aquilo de livre e espontânea vontade. Ele não estava passando e falou assim, meu sonho é carregar essa cruz e ajudar esse homem. Não era o propósito dele aquilo. Não tinha sido o plano dele. Mas ele está passando pelo lugar certo, na hora certa. Aí os judeus obrigam ele a carregar a cruz de Jesus naquele momento. Amém? E todos nós conhecemos a história. E quando as pessoas eles iam para a festa da Páscoa lá,
né? Segundo a história deles, a tradição, eles matavam aquele cordeiro, o animal mesmo, e ele pegava o sangue do animal e aspergia nas pessoas para perdoar os seus pecados, tal. Então eles faziam parte de um ritual. Eles iam ali para assistir, né, um sacrifício. E é interessante porque a Bíblia diz que o plano de Simão era assistir o sacrifício do cordeiro. Só que o plano de Deus para a vida dele era ele fazer parte do sacrifício junto com o cordeiro. Então ele não teve o sangue daquele animal aspergido sobre a roupa dele. Ele teve o sangue do próprio Filho de Deus escorrendo sobre ele. Ele foi com Jesus. E no final desse processo, no final da cruz, teve uma cruz no meio desse homem, né? Ele precisou ser impactado em algum momento, sem esperar, tá vindo bonitinho para participar de algo. E ali ele se depara com uma situação e Deus fala: não, eu tenho um plano para você. Eu tenho um propósito. E quantas vezes na nossa vida a gente está caminhando bonitinho para alguma coisa, um plano, um projeto, arquitetando alguma coisa para a nossa vida, para a nossa família, e Deus fala: não, eu tenho algo completamente diferente para você. Eu quero bagunçar a tua vida um pouquinho. Você não vai só assistir algo, eu quero que você faça parte daquilo. E o que eu quero que você faça parte é completamente diferente daquilo que você desenhou para você. Eu tenho um desenho desde a eternidade feito para você, né? Eu tenho algo escrito para a tua vida desde antes de você existir. Desde antes de você contemplar qualquer coisa aqui, os teus olhos verem qualquer coisa, eu já estava vendo você. Então, na verdade, eu preciso que no meio do seu caminho, no meio do seu percurso, você se depare com a cruz. Porque quando você se deparar com a cruz, a sua vida realmente vai se encaixar no plano que eu tinha para você antes de todas as coisas existirem, né? Então, foi isso que aconteceu com esse homem. Ele foi encharcado, né, pelo sangue do Filho do Deus vivo. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais. É impossível alguém ser impactado pela cruz de Jesus e sair dali e falar: não, é a mesma pessoa. Só é a mesma pessoa se ela realmente não for impactada, sabe? Se ela não for quebrada naquele lugar, se ela não receber a vida que aquele lugar oferece. Aí a gente pode frequentar igrejas, a gente pode frequentar, né, tantos lugares e andar com pessoas que conhecem a Deus, mas se sentir preso, né, se sentir ainda refém de algo ou de alguém. Mas quando você se torna um sacrifício junto com Ele e fala: Deus, a minha vida não faz mais sentido sem a Tua presença. Jesus, as minhas escolhas não fazem mais sentido sem as Suas. Sabe, os meus sonhos já não é mais aquilo que eu desejo correr atrás. Eu não tenho nem força para isso mais. O que o Senhor quer? Né? Como Ele falou para Nicodemos, aquele que é cheio do Espírito, ele é como a folha. O vento sopra onde quer e leva para onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É leve. Sua vida hoje, você acorda de um jeito, você vai dormir de outro, porque o Espírito está, né, fazendo um rebuliço na sua vida e te encaixando naquilo que Ele planejou. E uma prova de que a vida de Simão nunca mais foi a mesma. A casa daquele homem nunca mais foi a mesma. Eu queria que você visse comigo lá em Romanos, capítulo 16. Eu já estou encerrando. Romanos, capítulo 16, versículo 13. (16:13). Em Marcos fala que Simão era pai de Rufo. Em Romanos 16:13 diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim também. A Bíblia diz que o filho daquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele passou a se tornar um servo de Deus. A casa dele nunca mais foi a mesma. Ele não saiu dali do mesmo jeito. Ele não saiu dali da mesma forma que ele foi encontrado. Ele entendeu que ele não
estava mais sendo obrigado a carregar nada. O desejo dele é que toda a sua casa entendesse o poder que aquela cruz tinha causado nele. Todo o efeito que aquela cruz tinha causado nele, a sua casa precisava entender isso. E o homem, que a Bíblia faz questão de dizer que era pai de Rufo, depois diz que Rufo, eleito no Senhor, saúdem ele. Ele se tornou um servo. O filho dele se tornou alguém martirizado, talvez. Alguém que não se importou também com a sua reputação e que não carregou a cruz por obrigação, porque um dia o meu pai falou para mim do poder da cruz que ele carregou. Então, quando nós, como pais, passar para os nossos filhos o poder da cruz que um dia causou algo em nós, nos impactou, eles vão se apaixonar por esse lugar também. Quando essa geração ouvir da nossa boca, as próximas gerações, eu sou apaixonada naquele versículo que fala: uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Mas a gente só vai contar de uma forma viva, de uma forma apaixonada, se nós realmente vivermos esses grandes feitos também nos dias de hoje. E eles precisam ver isso em nós. Não é uma historinha, não são palavras sem vida. É diferente você falar de Jesus ou você falar de alguém por falar, porque alguém falou para você. Mas é muito diferente você falar de alguém que você conhece, de alguém que você caminha junto, de alguém que você sabe tudo que essa pessoa gosta, tudo que ela faz. É muito diferente. Então, sabe, o meu desejo nessa noite, a minha oração para nós, como igreja, como filhos, é que nós realmente viemos a descobrir o poder, de verdade, dessa cruz de Cristo, daquilo que ela pode causar, o impacto que ela pode gerar nas nossas vidas, na nossa casa e nessa geração, se a gente parar de correr dela. Se a gente parar de fugir, sabe, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. Porque não tem a ver mais, né, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu projeto, com aquilo que eu sonho. Muitas vezes a gente serve a Deus dessa forma, buscando nossos sonhos. Nossa, eu me converti e Deus vai realizar. Deus vai fazer através da minha vida. Eu vivi muito tempo assim, achando que, nossa, agora eu sirvo a Deus, e eu amava Jesus já. Eu realmente, Deus conhece meu coração, mas eu preciso fazer algo, eu preciso chegar em algum lugar, eu preciso... Não, sabe, hoje o maior desejo do meu coração, o melhor momento que eu vivo com Cristo é quando eu estou sozinha com Ele. É os melhores momentos da minha vida, eu tenho certeza que você também. Quando você se prostra diante da cruz do Senhor e está você sozinho ali, bebendo da vida que escorre daquele lugar. Não existe posição, não existe cargo, não existe dinheiro, profissão ou relacionamento que preencha isso. Então que, sabe, a mensagem que eu queria passar é aquilo que Deus tem gerado no meu coração, sabe? Aquilo que Ele tem falado para mim. Que a gente volte a buscar esse lugar, sabe? Volte a buscar esse lugar em que a gente morre. Que a gente volte a buscar esse lugar onde a gente não precisa ter razão. Você não precisa se justificar. Você não precisa estar certo. Você só precisa se render e confiar. Você só precisa descansar. Porque você tem acesso. Depois dessa cruz, você pode correr. Amém? Para o colo de um Deus vivo. Um Deus verdadeiro que pelos séculos dos séculos tem tocado pessoas, tem tocado em gerações, tem causado e tem permanecido vivo até hoje. Tem atravessado gerações para chegar até aqui e falar para nós: olha, eu continuo mesmo, eu não mudei. Amém? Eu criei céus e terras e tudo que o olho vê e não vê. Tudo que você conhece ou nunca nem imaginou. Tudo que você busca e coisas que você nem sequer pensou. Foi eu que fiz tudo isso. E eu continuo aqui. Eu continuo mesmo. E eu quero te conduzir a esse lugar para que você seja comigo um participante dessa cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos colocar em pé. Amém? Gostaria de chamar o louvor. Eu gostaria que
Que nós pudéssemos agora nesse momento, sabe, fechar os nossos olhos e começar a refletir. O que essa cruz, o que a presença de Jesus na minha vida já tem causado? Quais são as mudanças que ela já tem feito no meu interior? Ou eu continuo sendo a mesma pessoa? Por onde eu passo, as pessoas elas conseguem enxergar que um dia eu fui impactado por essa cruz? Será que a minha geração, os meus filhos, os meus pais, será que as pessoas que eu amo, elas conseguem enxergar em mim que eu fui impactado, que no meio do percurso eu me encontrei com essa cruz, eu me encontrei com essa presença? Que você comece a você analisar seu coração. O que você precisa realmente lançar e confiar por completo e falar: Deus, olha, toma os meus defeitos, toma os meus pecados, toma os meus desejos. Eu quero que o Senhor venha pegar tudo isso e cravar na cruz, porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, igreja. Os nossos olhos estão abertos para ver. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele virá. Nossos olhos estão abertos para ver. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele irá. Ele é igreja. Aquele que venceu a morte, Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. O Senhor é a porta para a vida eterna, igreja. Para a vida eterna, Ele é aquele que há de vir, Ele é aquele pelo qual todo joelho se
santidade. Aleluia, glória, glória, glória. Nós te adoramos, Senhor, pela cruz. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Nós te adoramos por tudo que é, por tudo que fez e é tu fazer. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Santo, santo, maravilhoso és tu, Senhor. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é, Senhor. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual Todo joelho se dobrará. Ele é a porta que nos leva à vida eterna. Aleluia, glória. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo se dobrará. Nós te adoramos, Senhor, e nós o adoramos na beleza da sua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Nós o adoramos, Senhor, e nós o adoramos a beleza da tua santidade. Nós o adoramos, Senhor, e nós o adoramos a beleza da tua santidade. Aleluia. Continue adorando a Deus através desse refrão. E nós o adoramos na beleza da Sua santidade. E nós o adoramos, Senhor. E nós o adoramos na beleza e nós o adoramos. Sua santidade. Tua igreja te adora, Senhor, e nós o adoramos na beleza Da tua santidade. Continue adorando a Ele. Continue adorando Ele através da sua canção. e nós Continue o adorando. adoramos na beleza da tua santidade. Ele dava na e nós o adoramos na beleza da tua santidade. Nós
na beleza da tua santidade. Santo é o Senhor, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, xarabaracataranaias. Há uma presente muito forte aqui do Espírito Santo essa noite, amém? Irmãos, eu vou ter que encerrar o culto. Que você continue, né, expressando a adoração, sabe? Entre no teu quarto quando chegar em casa. Deus tem muito mais para a tua vida. Sabe o que a gente tem mais orado? É para que Deus levante uma geração de pessoas famintas pela presença dEle. Irmãos, essa geração precisa de referenciais. Elas precisam olhar para nós e falar assim: olha, ali tem o povo da cruz. Você foi chamado para ser esse povo da cruz. Amém? Que eu e você venhamos ser o povo da cruz, que os nossos filhos, assim como foi ministrado, que essa geração possa olhar para vocês e para mim e ver que realmente existe um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que salva. Levante suas mãos. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está me ouvindo e que ainda vai ouvir, ó Pai. Espírito Santo, vem nos capacitar, ó Pai. Vem nos capacitar a realmente nos posicionarmos como a esperança para essa geração, ó Pai. Que o Senhor vem fortalecer cada um que está aqui, cada um que recebeu essa mensagem, Senhor Deus. Continue gerando em nossos corações, ó Deus, pessoas famintas pela Tua presença, pessoas apaixonadas pela Tua presença, Pai. Irmãos, quem senta na mesa com Jesus não está preocupado com reputação, não está preocupado com passado, não está preocupado com título, com posição. A sua maior preocupação tem que ser em desfrutar do banquete que Ele preparou para a tua vida. Pai, que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, Senhor Deus. Cubra eles com o Teu sangue, ó Pai. Que eles continuem degustando de tudo aquilo que foi liberado para a vida deles, meu Pai. Espírito Santo, que eles venham compartilhar deste pão por onde eles passarem, Senhor Deus. Que pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo através de cada pessoa que está nos ouvindo agora, através de cada pessoa que está recebendo essa semente agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Glória a Ti, Pai. Receba nosso louvor, nosso aplauso, nossa adoração. Deus abençoe a todos. Amém. Para não perder o hábito, dá um abraço na pessoa.